Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, que começa agora. Hoje aqui com a gente o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O parlamentar é líder do governo no Senado e o Congresso vai começar a análise do orçamento do ano que vem, encaminhado pelo governo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Qual vai ser o papel do Congresso nesse orçamento que já é polêmico antes de chegar? Com certeza. Eu quero agradecer a você, Tiago, a você, Yuri, pela oportunidade de participar do programa. E, de fato, a peça orçamentária para o ano de 2021, encaminhada pelo governo à apreciação do Congresso Nacional, representa um enorme desafio. Por quê? Porque o cobertor é curto. Todos nós sabemos das dificuldades que o governo vem enfrentando do ponto de vista da obtenção de receita. Nós estamos saindo de uma profunda retração econômica que está se estimando aí em torno de 5% do nosso PIB. E, do outro lado, nós temos o respeito ao teto do gasto público. Então, é um desafio a construção da peça orçamentária. É evidente que o governo está mandando as suas propostas de prioridades e o Congresso vai analisar essas prioridades, mas certamente procurando abrir espaço fiscal para programas importantes, sobretudo os programas voltados para a área social e os programas voltados para a área de investimentos em obras públicas que geram emprego e pode animar a retomada da economia. Senador, quer dizer então que o Renda Brasil, que ainda não foi criado, mas está aí na pauta do governo, vai ser uma prioridade para 2021? Com certeza. Antes de analisarmos o Renda Brasil, nós estamos tomando a definição, a decisão que o presidente Bolsonaro deverá anunciar brevemente, que é a questão do auxílio emergencial. A prorrogação do auxílio emergencial, que deve valer até 31 de dezembro deste ano. É bom recuperar que o presidente Bolsonaro inicialmente colocou 3 meses de auxílio, prorrogou por mais 2 meses, totalizando 5 parcelas do auxílio emergencial. Ele já anunciou que o auxílio vai até dezembro e está se costurando os valores finais desse auxílio, se será de forma decrescente ou se será um valor uniforme até dezembro, e isso vai ter que apontar para a transição. Sai o auxílio emergencial e entra o Renda Brasil, que vai ser o substituto do Bolsa Família. Só que o Renda Brasil deverá ter um maior número de beneficiários e deverá ter um valor maior do que o Bolsa Família. O valor médio do Bolsa Família hoje é de R$ 193. E se esforça, e isso o Congresso vai ter que ajudar para identificar as fontes de financiamento do Renda Brasil, para se apontar para um Renda Brasil entre R$ 250 e R$ 300. Agora, a equipe econômica defende R$ 200 do auxílio emergencial como um valor para essa nova prorrogação. O senhor e outros parlamentares têm defendido um valor mais alto. Como chegar? Qual seria a aposta do senhor num valor possível de pagar na prorrogação até o Renda Brasil? E só complementando, o presidente quer R$ 300. Isso é uma informação de bastidor que corre muito ali no Palácio do Planalto, e o próprio presidente, em conversas, também deixa isso claro, que quer R$ 300. Eu acho que, para quem está nos assistindo, é importante dizer que neste ano de 2020, que é o ano da pandemia, nós estamos tendo uma certa permissão para gastar. Ou seja, o presidente Bolsonaro disse que não deixaria ninguém para trás, que todos seriam ajudados para poder enfrentar esse problema do coronavírus, que desorganizou todos os setores de produção no Brasil. Todas as atividades produtivas foram afetadas, digamos assim, estão se ressentindo em função desse freio abrupto que a economia teve. Então, eu defendo de que a gente faça uma transição suave. Se você pegar o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam dando $600 por semana para cada família que ia receber o auxílio. Reduziu para $400. Então, eu acho que aqui no Brasil, como nós temos limitações fiscais muito maiores que nos Estados Unidos, eu defendo que a gente vá suavizando a redução para que as famílias vá se preparando de que o auxílio vai acabar. O presidente já anunciou, o auxílio vai até
dia 31 de dezembro, até o fim do período da pandemia, que é a emergência fiscal que foi decretada pelo Congresso Nacional. E depois entra o Renda Brasil. Então, a minha proposta é uma redução escalonada para se chegar até um valor de R$ 250, que me parece que hoje é o que é possível oferecer para o Renda Brasil. Então, você termina o auxílio emergencial com o valor que você puder oferecer para o Renda Brasil. Senador, é possível fazer isso respeitando o teto de gastos? Sim, com certeza. Você tem que ter muita atenção, porque nesse ano de 2020, você tem licença para gastar, porque nós estamos vivendo o orçamento excepcional, o orçamento de guerra. Para você poder contrair dívida pública, você aumenta a dívida para financiar as despesas do enfrentamento do coronavírus. Agora, você também não pode manter de forma indeterminada esse auxílio, primeiro porque ele é caro, custa aproximadamente em torno de 40 bilhões por mês. Você tem que chamar a atenção da sociedade de que o auxílio só vai até dezembro e é importante que ele agora possa ir diminuindo para que você possa fazer a transição do auxílio para o novo programa de solidariedade social que vai substituir o Bolsa Família, que será o Renda Brasil. O Renda Brasil tem que caber dentro do orçamento de 21. E esse é o esforço. São dois os esforços que terão que ser empreendidos na parceria do governo com o Congresso. Primeiro, identificar receitas que possam financiar o Renda Brasil. E depois, identificar despesas que possam compensar o incremento do Renda Brasil. O Bolsa Família hoje tem um custo anual em torno de 30 bilhões e o Renda Brasil se estima, a depender do valor e a depender do número de beneficiários, você poderá ter uma despesa anual da ordem de 50 bilhões de reais. Ou seja, você tem que identificar receita e despesa da ordem de 20 bilhões. Esse será o desafio que o Congresso vai enfrentar. Tem alguns caminhos. Um dos caminhos que o ministro Paulo Guedes ele coloca na mesa para apreciação é o famoso 3D, desindexação, desvinculação, desoneração, no sentido de que a gente possa segurar as despesas do governo federal, sobretudo as despesas relacionadas às despesas previdenciárias, às despesas de pessoal, que tem um rebate importante no teto do gasto público. Então, eu acredito que através da introdução dos 3Ds, a gente abre espaço no teto para bancar um programa de solidariedade que é importante para as famílias mais pobres. É o que o senhor está falando também do ministro Paulo Guedes. Na semana passada, a gente teve uma crítica importante do presidente Jair Bolsonaro com relação à criação, à proposta de criação do Renda Brasil, que entre essas propostas formuladas pelo Ministério da Economia era acabar com alguns outros programas sociais, como o abono salarial e também o seguro-defeso. E a gente teve um ruído, né, uma crítica do presidente, uma crítica pública do presidente à proposta da equipe econômica, né, liderada pelo ministro Paulo Guedes. Como que está o bastidor neste momento? Está calma a relação entre o ministro e o presidente? A gente tem alguma possibilidade de troca no comando do Ministério da Economia? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o ministro Paulo Guedes continua muito prestigiado pelo presidente da República e é natural que o presidente possa fazer as suas correções ou as suas sugestões. Acho que o presidente foi correto. Não só ele não gostou da ideia de cortar o abono salarial, como cortar o seguro-defeso, como também é uma matéria que muito dificilmente tramitaria no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos outras áreas onde se pode trabalhar de comum acordo entre o sentimento médio do Congresso e o sentimento médio do governo e, sobretudo, a intuição política do presidente Bolsonaro. Então, o presidente percebeu que ali não era o caminho. Ali não era o caminho e certamente não seria o caminho. Mas as negociações estão sendo travadas sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República. A equipe do ministro Paulo Guedes está trabalhando em diversas alternativas. Eu identifico que o melhor caminho é a introdução dos 3Ds, da desindexação, desvinculação e desoneração, que a gente pode fazer isso para os próximos 2 anos, que é um período de emergência fiscal que nós vamos viver, para que a gente possa ter flexibilidade para poder arrumar espaço para que a gente possa fazer investimento e para que a gente possa fazer ações na área social para levar segurança aos mais pobres. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus,
no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Yuri. Senador, o senhor está dizendo, então, que a gente precisa equilibrar as finanças para garantir o financiamento do Renda Brasil. Então, tão importante quanto discutir, por exemplo, agora a reforma tributária, não era discutir juntamente com ela a reforma administrativa, que tem ficado para depois? Com certeza. Tem algumas matérias que estão sendo trabalhadas e que devem ser apresentadas pelo governo no transcorrer dos próximos 10 dias. Quais seriam essas matérias? A primeira proposta é a proposta dos 3Ds que eu acabei de falar, da PEC emergencial, da PEC do Pacto Federativo, acoplado com a discussão do Renda Brasil. O outro eixo que tem que ser apreciado pelo Congresso é a matéria que nós chamamos do desinvestimento, da redução do tamanho do Estado brasileiro. E aí nós temos os temas da Eletrobras, da PPSA, nós temos Doca de Santos, nós temos aí Correios e nós temos aí a possibilidade de um grande IPO da Caixa Econômica Federal. Privatizações. Isso aí seriam as privatizações que poderiam se dar por alienação de controle das empresas ou por democratização. O governo não estaria alienando a sua participação, mas abrindo capital para receber o investimento Parecido privado. Com o Infraero lá, vender como é 51% das ações. Como é o caso do IPO da Caixa. Não se trata de alienar a Caixa, se trata de abrir a participação do capital privado no capital da Caixa Econômica Federal. Como já é com o Banco do Brasil. Como já é com o Banco do Brasil, correto. E no caso, por exemplo, dos Correios, tem uma discussão de que talvez você não precise alienar os Correios. Você pode acabar com o monopólio dos Correios, abrir o capital privado para investir no mercado que hoje é um monopólio que o Correio tem. E o Correio poderia continuar como sendo uma instituição de excelência para poder atender os lugares remotos do Brasil, que o Brasil tem dimensões continentais. E, ao mesmo tempo, você traz competição, você traz investimento para o mercado de mercadorias e encomendas dentro do nosso país. Nós temos também a possibilidade da PPSA, que não se trata de vender a PPSA, mas se trata de monetizar os contratos que nós temos na área do pré-sal. E você trazer a valor presente esses contratos, no sentido de você poder abater a dívida pública. Agora nós fizemos um tremendo esforço, nós tivemos que sair de um déficit de 120, 130 bilhões para um déficit esse ano de 750, 800 bilhões. Nós tivemos que nos endividar. Nós precisamos sinalizar para os investidores, para o mercado, que a trajetória da dívida será descendente, que depois dessa excepcional esforço que o Brasil teve e vai ter até 31 de dezembro, a trajetória da dívida será descendente. Então, tem uma série de ativos do governo que você pode utilizar, fazer caixa e abater essa dívida para quê? Manter o juro baixo, manter a inflação baixa, porque o pior imposto de todos é a inflação alta, que consome o salário dos mais pobres. Senador, o senhor falou aí de várias empresas públicas, mas a gente tem a discussão, por exemplo, da Eletrobras, que já se arrasta aí desde o governo Temer. Por que é tão difícil se vender uma empresa pública, fazer uma privatização? É porque nós temos ainda uma cultura, tanto na área política como dentro da sociedade, que, de certa forma, privilegia a participação do capital estatal em setores que são considerados estratégicos. Mas eu lembro bem que essa discussão ocorreu quando a gente abriu o setor de telecomunicações. Todo mundo ficou com uma preocupação muito grande em relação à Telebrás e o que nós vimos foi que o Brasil deu um salto gigantesco de qualidade quando esse setor foi aberto. Agora também, não se trata de você sair dos investimentos feitos por empresas estatais, mas se trata de você abrir o capital dessas empresas para ter participação privada e você ter uma Eletrobras com mais força ainda para poder fazer os investimentos. Ninguém sabe, mas a Eletrobras hoje só representa 33% da energia produzida no Brasil. Hoje, muito vem de energia privada, de grupos privados, não só em hidrelétricas, como também a energia elétrica produzida através das plantas fotovoltaicas e da energia eólica. Portanto, hoje, a participação do capital privado já é expressivo no setor de produção de energia, no setor de distribuição. O setor de distribuição, na realidade, foi todo privatizado lá atrás, no governo de Fernando Henrique Cardoso. E no setor de transmissão de energia também tem muitos investimentos privados nessa área. Portanto, eu acho que é óbvio que as bancadas do Nordeste têm uma certa resistência em função do papel da Chesf, as bancadas do Norte têm uma certa resistência em função do papel da Eletronorte, mas eu acho que esse é um assunto maduro e que a gente
possa iniciar essa discussão e essa deliberação através do Senado Federal. Senador, no Senado Federal, os senadores acabaram derrubando o veto do presidente Jair Bolsonaro, que permitia o reajuste aos servidores públicos, especialmente aqueles que trabalham na pandemia, os servidores profissionais de saúde. Acabou que o governo fez uma força-tarefa e conseguiu manter o veto na Câmara. O que aconteceu no Senado? A liderança dormiu no ponto? Na realidade, você acerta em dizer que houve um erro de avaliação. Não diria que a gente tenha dormido no ponto. Não passou do nosso radar que haveria um sentimento para a derrubada desse veto. E por quê? Porque o relator da matéria foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o veto foi negociado pelo ministro Paulo Guedes com o presidente da República numa videoconferência com todos os governadores do Brasil. E os governadores se comprometeram a mobilizar os seus representantes no Senado para manter o veto. E por que isso? Porque a proposta original do ministro Paulo Guedes era 40 bilhões, os estados receberam 60 bilhões, com mais os recursos para a saúde e com mais a suspensão dos pagamentos de dívidas junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos internacionais, o alívio financeiro para os estados e municípios chegou a 120 bilhões. Então, na nossa conta, sobretudo depois da reunião que houve com os líderes na véspera da votação, essa matéria não palpitava como algo importante para os líderes, tanto que ela quase vai sendo apreciada em globo, para poder ser mantida em globo. Foi a partir de um pedido de um senador que colocou a sua dificuldade de votar a matéria, que pediu para que a matéria fosse destacada. A gente só percebeu que tinha um movimento contrário forte durante o encaminhamento feito pelos líderes. Eu acho que esse é um episódio superado. Na realidade, o governo agiu e agiu bem e a tempo, contando com o apoio do presidente Rodrigo Maia, contando com o apoio do novo líder na Câmara, Ricardo Barros, e a gente conseguiu manter o veto na Câmara dos Deputados. Mas valeu a lição de que você tem que fazer o dever de casa sempre, sobretudo numa matéria tão sensível como essa, que nós tínhamos a confiança e a expectativa de que o trabalho dos governadores seriam suficientes para que a gente evitasse o veto ser derrubado. Senador, o senhor falou em episódio superado, mas também teve uma declaração forte do ministro Paulo Guedes de que a votação no Senado teria sido um crime contra o país. Esse desgaste por conta dessa declaração também já foi contornado por vocês lá no Senado? Como que está o clima? Ou podem vir mais sustos? Na realidade, desde o primeiro momento, quando esse debate se iniciou no Congresso, em função dessa declaração do ministro Paulo Guedes, eu fui o primeiro a levar a mensagem do próprio ministro. Ele não fez nenhuma ofensa, nenhuma agressão, nem O ministro pediu para o senhor fazer isso? O ministro me pediu para assim fazer e eu me dirigi ao plenário do Senado, nessas sessões remotas que nós estamos realizando, para dizer que não houve da parte dele nenhuma ofensa a nenhum dos senadores, tampouco à instituição, o Senado Federal. O que ele chamava a atenção é que a responsabilidade dele é zelar pelo equilíbrio das contas públicas. E ele não poderia estimular nenhum movimento que viesse a incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Então, a fala dele tem que ser interpretada e contextualizada como um dos compromissos dele, de zelar pelo equilíbrio fiscal, respeito à lei de responsabilidade fiscal, respeito à lei do teto do gasto público. Foi nesse contexto que o ministro se posicionou. Nós estamos para agendar, o presidente Davi Alcolumbre deverá agendar brevemente uma ida do ministro ao Senado Federal, para que ele possa prestar esses esclarecimentos. E pela conversa que eu tenho com diversos líderes partidários, eu sinto que todos querem virar a página desse episódio. Obrigado, senador. O JR Entrevista faz uma pequena pausa e, na volta, a audiência pública no Congresso que vai discutir o combate à pandemia do coronavírus. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Com a gente hoje o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Senador, a gente estava falando no bloco anterior sobre vetos do presidente Jair Bolsonaro. Tem um veto polêmico que vai ser analisado daqui 2 semanas ainda, que é o veto com relação ao fim da desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia. Como que estão as negociações em torno desse veto? Nós estamos sentindo o clima, tanto no Senado quanto na Câmara, o clima é pela derrubada dos vetos. Isso o ministro Paulo Guedes está informado, o governo está informado de que existe, digamos, uma pressão política muito forte para que esses 2 vetos possam ser derrubados.
Nós estamos aguardando qual será a posição do ministro Paulo Guedes em relação à sua proposta para a desoneração completa das folhas salariais para todos os setores da economia brasileira, que isso poderá ser discutido e encaminhado dentro da discussão da reforma tributária. E temos também outros vetos que serão apreciados nessa sessão que está marcada para daqui a 9 dias, que é a questão do marco legal do saneamento, que é importante, o pacote anticrime, que também é importante, e neste processo de negociação se pode, digamos, chegar a um denominador comum. O governo pode ter mais interesse em relação ao marco legal do saneamento, pode ceder na questão da desoneração, se for o caso dessa sugestão da desoneração mais ampla, ela se retardar. Mas eu acho que nós estamos diante de uma perspectiva de fazer um acordo para apreciação dos vetos que ainda estão pendentes. Senador, mas se a ideia é preservar empregos, como defender o veto entre os parlamentares que atinge aí 17 setores da economia, que são os que mais empregam no país? Na realidade é porque a discussão é um pouquinho mais ampla. Hoje nós temos de renúncia tributária no Brasil algo como 4,6% do PIB. E nós não conseguimos bancar essa renúncia tributária. Se você tem uma ideia, isso significa 250 bilhões de reais por ano. Nós temos que reduzir essa renúncia tributária. E ao longo do tempo, antes de 2010, a renúncia tributária era em torno de 2%. Então, o ideal é que você vá reduzindo essas despesas de renúncia tributária. Então, você não pode estar tratando de setores específicos, você tem que estar tratando do conjunto da economia. O que ajuda nessa discussão é que o ministro Paulo Guedes acredita que um passo importante para a retomada da economia brasileira é você reduzir o custo do emprego no Brasil, que é muito caro. Então, a desoneração vai nessa linha de reduzir o custo do emprego, e aí não só para esses 17 setores, ou seja, mas para ministro, todos os gostaria setores. de discutir a desoneração De forma mais ampla, de de forma mais ampla. O que ocorre? É que para o Congresso acreditar que dá para poder confiar numa desoneração mais ampla, precisa conhecer a proposta do governo. Ela não foi encaminhada ainda, e nós temos que apreciar o veto dentro de 8, 9 dias. Então, uma proposta está garantida, a outra é uma promessa. A outra é uma possível promessa, mas se materializar a proposta, você pode encontrar um ambiente de maior compreensão. Mas hoje, traduzindo, o sentimento nas duas casas é para a derrubada do veto, para que se mantenha a desoneração para esses 17 setores da economia que estão sendo beneficiados com a desoneração de folha. Senador, uma informação importante, nessa terça-feira vai ter uma reunião no Palácio da Alvorada com líderes, o ministro Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro. Quais os temas? É a prorrogação mesmo do auxílio emergencial? Com certeza. Como que vai ser a discussão? Na realidade, vai ter a presença de líderes da Câmara e do Senado, com a presença do ministro Ramos, da Secretaria de Governo, do ministro Braga Neto, da Casa Civil, e também a presença do ministro Paulo Guedes. O tema central deverá ser o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial e da sua forma, como se dará, se um valor uniforme, se valores decrescentes, isso o presidente está analisando e deverá ser anunciado nesta reunião. Afora isso, eu acredito que também deva ser apresentado o conceito do Renda Brasil, para que se possa discutir inicialmente com as lideranças políticas que apoiam o governo nas duas casas, para que a gente possa ter, quem sabe até quinta ou sexta-feira, o envio da proposta do Renda Brasil, que, segundo todas as informações, ela viria acoplada no relatório do senador Márcio Bittar, que vai relatar a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. Ganha tempo. Não é ganhar tempo, nós estamos agora precisando de pressa nessas matérias, porque nós temos que aprovar isso até dezembro. O auxílio emergencial vai até dezembro. E uma PEC para poder transmitir nas duas casas, nós precisamos de pelo menos de 3 a 4 meses. Então, é importante que o governo possa materializar a sua proposta de como vai identificar o espaço dentro do teto do gasto público, como vai financiar o Renda Brasil, que vai substituir o auxílio emergencial. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também vai participar no Congresso Nacional de uma audiência da Comissão Mista de Combate à Pandemia. Que contribuição ele pode trazer à comissão e a avaliação que o senhor faz desse combate, que ao mesmo tempo que estamos conseguindo minimizar os efeitos na economia, nós temos um alto número de mortos? Em primeiro lugar, o ministro Paulo Guedes é o ministro da Economia que mais foi ao Congresso Nacional.
ele tem sempre atendido às demandas, seja da Câmara, seja do Senado, seja do Congresso. Essa comissão do Covid é uma comissão mista, presidida pelo senador Confúcio, que está todo mês o ministro é obrigado a se apresentar para poder dizer como é que está indo a execução dessas verbas extraordinárias que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. É evidente que essa visita dele é carregada de um simbolismo ainda maior. Por quê? Porque vai ser a oportunidade para que o ministro possa desfazer todo esse mal-entendido, todo esse mal-estar que se gerou com as declarações que ele fez em relação à votação da derrubada do veto do reajuste salarial. Portanto, é com muita boa expectativa que nós estamos aguardando essa participação do ministro, que deverá contribuir para um clima de entendimento, de concórdia na relação do Congresso com o governo. Senador, e falando do pós-pandemia, a gente tem uma discussão muito relevante dentro do governo, capitaneada aí essa discussão pelo ministro Paulo Guedes, que defende manutenção do teto, investimentos privados, e, por outro lado, alguns ministros, principalmente o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendendo um maior investimento público. Qual que é a visão do senhor para uma retomada da economia do país no pós-pandemia? Qual seria o caminho, na opinião do senhor? Eu acho que não tem tarefa fácil. Nós estamos diante de uma complexidade muito grande, mas creio que dá para encontrar um denominador comum no sentido de respeitar o teto. O teto é hoje a maior âncora fiscal, sobretudo para as expectativas que o governo brasileiro tem. E, por outro lado, é importante que se abra espaço para os investimentos públicos. Não se pode tolerar que obras sejam paralisadas. Por outro lado, é importante que obras de habitação, que obras de recursos hídricos, que obras viárias, como a construção de rodovias federais, que elas possam prosseguir. Então, eu acho que dá para conciliar essas duas visões num denominador comum, que quem vai ser o grande árbitro é o Congresso Nacional. O que nós precisamos agora é o governo encaminhar as propostas daquilo que deseja, daquilo que quer, e o Congresso trabalhar numa solução de compromisso entre o respeito ao teto e a necessidade dos investimentos para poder animar a economia brasileira. Esse é mais um trabalho, então, que deve ser construído na discussão do orçamento do ano que vem. Com certeza. Eu diria que o trabalho do senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento para o ano que vem, é um trabalho importantíssimo, que contará com o respaldo do presidente Davi, do presidente Rodrigo Maia, dos líderes partidários, porque todos nós sabemos que o cobertor está muito curto para você atender tantas demandas e tantas expectativas. A pandemia trouxe a fotografia da realidade social brasileira. Mais de 40 milhões de invisíveis brasileiros que nunca receberam nada do governo federal e que viviam por conta própria. Essa desigualdade nós temos que enfrentar. É preciso ter solidariedade. O presidente Bolsonaro está demonstrando que tem compromisso com os mais pobres. E a gente precisa, portanto, conciliar respeito ao teto do gasto público, responsabilidade fiscal, não gastar mais do que se arrecada, mas, por outro lado, não deixar ninguém para trás para que o Brasil possa se reencontrar com a sua trajetória de crescimento e de geração de emprego. Senador, por mais de uma vez, o senhor disse que é importante que o governo apresente as propostas ao Congresso. E isso são vários temas, né? Reforma administrativa, mais pontos da reforma tributária também, mesma coisa com Renda Brasil, né? O senhor acha que está na hora dessas propostas chegarem lá? O time, de alguma forma, o governo tem perdido o tempo de mandar essas propostas? Qual que é a avaliação? Eu acho que nós não podemos perder o time. Eu acho que está na hora de a gente apresentar as nossas cartas de intenção. O governo precisa apresentar as suas propostas. É natural que haja esse debate, é natural que haja toda uma discussão interna dentro do governo, uma discussão preliminar com as lideranças do governo no Congresso Nacional, mas eu estou atento ao calendário. Nós estamos em setembro. Então, nós temos um curto tempo para poder aprovar, porque a gente sabe que o orçamento é curto. Nós precisamos abrir espaço no orçamento federal para essas despesas que não podem ser adiadas. Então, o governo tem que mandar as suas propostas das PECs, do desinvestimento e também a criação do novo imposto associado à desoneração, para que o Congresso possa apreciar e apoiar, ou então dar uma outra solução
mas que possa atender às preocupações que estão colocadas. Obrigado, senador. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua conversando com o líder do governo no Senado Federal. De volta com o JR Entrevista, que hoje recebe o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Senador, um grupo de 10 senadores, né, está solicitando ao STF aí que impeça uma possível reeleição do senador Davi Alcolumbre no comando da presidência do STF. Como é que está essa discussão dentro do Senado? Esse grupo hoje é minoritário? Existe alguma chance de se pensar numa reeleição, já que hoje é proibida? Como está o clima? O que eu posso lhe dizer é que o presidente Davi Alcolumbre tem feito uma grande gestão à frente da presidência do Senado Federal. Sobretudo em momentos de muita tensão institucional, ele sempre se colocou como ponte de diálogo, de entendimento com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, apaziguando o clima, digamos assim, de tensionamento dentro das próprias correntes políticas representadas no Senado Federal. E, portanto, hoje, se tiver a possibilidade da reeleição, ele certamente terá uma grande maioria a seu favor. Agora, é um tema que está ainda pendente de uma manifestação, tendo em vista que houve uma ação direta de inconstitucionalidade, patrocinada pelo PTB, e que está pendente de uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, se houver a possibilidade de reeleição, eu não tenho dúvida de afirmar, e começo pelo meu partido, o MDB, já manifestou ao presidente Davi Alcolumbre que apoiará uma eventual reeleição dele, caso seja possível. Senador, mas mudar esse entendimento que já vem sendo seguido há anos, sem uma proposta aprovada tanto pela Câmara como pelo Senado Federal, não é mudar as regras do jogo com a bola rolando? Olha, tem um precedente. Na realidade, nós temos que voltar ali atrás, em 1998, com Antônio Carlos Magalhães, já teve precedentes e teve manifestações favoráveis a uma eventual reeleição dentro da mesma legislatura. Agora, de fato, a tradição, a cultura política dentro das duas casas é de não permitir a reeleição dentro da mesma legislatura, só em legislaturas distintas. Eu diria que é importante aguardar, mas eu quero e faço questão de fazer esse testemunho do prestígio que o presidente Davi Alcolumbre goza entre os seus pares. O senhor hoje, por conta de uma decisão judicial, tem 10% do salário recolhido e responde, né, neste processo por improbidade administrativa. O que acontece nesse caso específico e como o senhor está vendo, no geral, que muita gente está chamando de ativismo judiciário, uma interferência indevida no Legislativo, por exemplo, inclusive com um mandado de busca e apreensão no gabinete do senhor no Senado? Olha, na realidade, esse caso que você traz, a nossa apreciação, é interessante, porque na ação criminal, que é no inquérito 4005, ele foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda assim, a Lava Jato, em Curitiba, deu, digamos assim, início a uma ação que ainda não sou réu nessa ação, mas em caráter liminar, houve, de fato, a retenção de 10% dos meus salários, me atribuindo responsabilidade em questões exclusivas de processos da Petrobras. Então, é uma coisa, digamos assim, muito, muito difícil de você compreender. O que é que eu espero? É que quando a matéria for analisada, o seu mérito, seja pelo juiz de primeira instância, seja pelo Tribunal Regional Federal, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, essa matéria vai ter o mesmo destino que teve quando foi analisada a ação criminal, que foi o arquivamento. Senador, a gente tem 2 minutos para encerrar o programa ainda. Como que ficou a relação do governo após essa aproximação com os partidos do chamado Centrão? Tem melhorado a base do governo no Congresso Nacional ou não? Isso está em construção. Na realidade, eu diria o seguinte, no primeiro ano, o presidente Bolsonaro preferiu não formar a base. Agora, no segundo ano, ele decide por uma formação de base. Acho que as escolhas que o presidente tem feito, sobretudo com a chegada do líder Ricardo Barros, apesar do ótimo trabalho feito pelo Major Vitor Hugo, mas o Ricardo Barros aproxima mais o governo dos partidos de centro, chamado do Centrão, e isso está dando ao governo a possibilidade de uma formação de uma maioria na Câmara dos Deputados. Isso reflete no Senado, porque os partidos também estão representados no Senado Federal e cria um ambiente melhor para a construção dessa base no Senado Federal. Então, facilita o nosso trabalho. Mas então, a volta do tomar lá da cá?
Não tem sido, né? Porque nenhum desses partidos estão representados nos ministérios. O presidente tem tido sempre a liberdade para poder escolher os seus ministros. Agora, é evidente que os partidos que estão formando a base têm expectativa e muitos deles estão ocupando cargos de segundo e terceiro escalão, o que é normal dentro do presidencialismo brasileiro e em todos os regimes políticos mundo afora. Então, não adianta estar querendo, digamos assim, criminalizar a política ou achar que o fato de haver indicação política é bom ou ruim. Você tem que escolher boas pessoas para participar do governo, para poder fazer as boas entregas que a população reclama. Muito obrigado, viu, senador? O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigado, senador, uma vez mais. E muito obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.